A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é mais um dia que nós estamos aqui reunidos, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E que venhamos agradecer a Deus por todas as suas benesses, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na nossa vida. Então eu saúdo meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, os meus amigos de igual forma. Mais uma vez, Pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Hoje é Dia Internacional do Casamento, ou melhor dizendo, Dia Mundial do Casamento. Nós queremos falar um pouco a respeito do que Deus tem feito durante todos esses anos, nas nossas vidas. Eu glorifico a Deus. Este ano eu completei 25 anos de casamento, assim, conforme diz a missionária Vera, as duras pedras, a gente vai lutando, a gente vai clamando a Deus, a gente vai pedindo socorro a Ele, e Ele entra com providências, e a gente vai daqui e dali, mas é muito bom nós estarmos verdadeiramente louvando, engrandecendo o nome do Senhor e testificando, das maravilhas que Ele tem feito na minha vida e na tua vida. Então quero convidar você, que é meu amado amigo, meu amado irmão, hoje às 19 horas nós estaremos aqui com um culto abençoadíssimo, na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estaremos aqui comemorando, o Dia Internacional do Casamento. Nós estaremos aí em nome de Jesus Cristo, falando, do casamento, com jantar de casais. Vai ser assim uma bênção, e nós vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus nesta noite, juntamente com os nossos pastores, Pastor Kleber, Pastor Kleber, missionária Márcia, Pastor Valmir, missionária Cíntia, Pastor José, também, com a missionária Cláudia. Em nome de Jesus Cristo vai ser bênção em nome de Jesus Cristo, e nós cremos, na mão poderosa do Deus Altíssimo, que irá agir nas nossas vidas, e nós temos que agradecer a Papai do Céu por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus Cristo. Então eu louvo e engrandeço, o nome do Senhor, eu o magnifico, eu digo que a Ele, ao Pai do Céu, muito obrigado, por mais essa data, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós aí estaremos, felizes, comemorando essa data, em nome de Jesus Cristo. Estaremos juntos, a igreja toda estará junto aqui, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Então Deus verdadeiramente vai estar no meio de nós. Eu quero trazer alguns versículos, a respeito do casamento, e não poderia deixar, de falar a respeito de Gênesis, aleluia, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Que razão é essa? Razão do casamento, Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar aí, em nome de Jesus, o casamento, Nós precisamos deixar o pai e a mãe e unir a nossa esposa, amém? E assim foram concluídos, o céu e terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara. Nesse dia Ele descansou, abençoou o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Adão e Eva, esta é a história das origens do céu e da terra, e no tempo em que foram criados, quando o Senhor fez os céus e fez a terra. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto, no campo, nenhuma planta havia, aleluia, germinado. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja operando aí na vida da amada irmã, em nome de Jesus Cristo,
fazendo uma obra aí maravilhosa na vida da amada irmã. Um bom final de semana, que Deus esteja abençoando o seu domingo aí em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus de Israel, ele viu, né, Adão, né, depois de ter feito todos os seres vivos, e havia um casal para cada bicho. E Adão deu nome a todo o rebanho doméstico, as aves do céu e todos os animais. Todavia não se encontrou para um homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair sobre Adão, né, um sono profundo, né? E enquanto dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então ao homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o seu pai, aleluia, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa benesse, essas coisas maravilhosas que Deus tem feito, isso alegra o nosso coração. Isso motiva para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo muito mais além. E no decorrer das Sagradas Escrituras, nós vamos, a cada momento, a cada instante, nós vamos, aleluia, vendo a respeito dos textos, né, que contribuem, né, para que essa história ela se concretize a cada dia, a cada instante, meu amado irmão, minha amada irmã. Aí nós olhamos aí em Efésios, né? Efésios também fala a respeito desse texto. Nós precisamos estar buscando ao Senhor, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando o nosso coração em Deus, para que possamos, em nome do Senhor, estar nos colocando nas suas mãos e falando: Senhor, eu preciso, né, de tudo que o Senhor tem feito, eu preciso das tuas mãos poderosas, eu preciso que o Senhor me ensina, porque verdadeiramente o mundo ele anda aí numa situação dificílima, mas em ti, Senhor, eu tenho verdadeira clareza de tudo que tem acontecido. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar diante do Senhor. Em Efésios capítulo 5, meu amado irmão, minha amada irmã, diz assim: por isso deixará um homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como Cristo, aleluia, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Assim como Cristo amou a igreja, nós temos que amar, aleluia, a nossa esposa. E quando, amado irmão, nós estamos vendo aí o apóstolo Paulo, ele falando a respeito, né, de Cristo amar a igreja, né? Ele se apresenta, né, à igreja, e ele deu a vida pela igreja. Assim também os maridos, né? Nós devemos dar a vida à nossa esposa em nome de Jesus, amém? Perdão, hoje está uma gripe, ou melhor dizendo, é um resfriado, uma rinite alérgica, né? Mas, perdão, Deus esteja aí nos ajudando a fazer essa programação aí, amém? Glórias a Deus. Então, a palavra do Senhor, ela diz em Efésios, quero começar antes um pouquinho aí, no capítulo 5, versículo 19. Ele diz assim: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando-lhe sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque, aleluia, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja ela está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar, aleluia, as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará um homem a seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, aleluia, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Aleluia, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Glórias a Deus. É maravilhoso, amados irmãos, ver os projetos de Deus. Essa semana que passou, eu estava no meu trabalho conversando com a dona Terezinha e nós estávamos falando a respeito do que tem acontecido hoje em muitos lares, em muitas casas, o que está acontecendo hoje em muitos lugares no nosso Brasil, em todo o mundo, a respeito de sodomia. Sodomia quer dizer o sexo anal. Sodomia quer dizer homem com homem, mulher com mulher. Isso é prática de Sodoma e Gomorra. E isso, amados irmãos, não vem de Deus. E conversando com essa senhora, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando Deus ele fez um homem, ele fez um homem perfeito, mas quando ele fez a mulher com o encaixe perfeito a respeito do homem. Então, quando isso escamba para um outro lado, não tem encaixe perfeito. O encaixe perfeito é somente entre a mulher e entre o homem. Mas o Senhor ele chama a atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, a respeito aí do capítulo 1 de Romanos, né? Romanos, ele fala muito a respeito desse texto. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco a respeito de estar buscando a sua face. Ele começa o texto em Romanos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito, aleluia, de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito, aleluia, de santificação, de ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia,
5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Versículo 6, entre os quais sois também chamados para serdes, aleluia, de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a Deus, ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, de todos vós, porque em tudo e em todo o mundo é anunciado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, aleluia, de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que justamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa, aleluia, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos conforme a bárbaros, tanto a sábios conforme a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, depois também a grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas, ó Deus de Israel, fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo falado, aleluia, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível para a semelhança da corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o uso natural, aleluia, no contrário à natureza,
E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazeres coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, necios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os tais que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem clara, quando ela traz aqui em Atos, ou melhor dizendo, em Romanos capítulo 1. Um homem, ele mudou o seu sentido natural. E hoje, amados irmãos, nós estamos vendo que muitos têm mudado aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sacro, aquilo que Deus fez uma coisa tão bonita, aquele encaixe perfeito. Hoje nós vivemos numa torpeza do mundo. Amados irmãos, os dias do Senhor estão, aleluia, para ser abreviados. A sua presença está realmente chegando e nós receberemos a presença do Senhor e Mestre. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela tem dito para mim, tem dito para você que verdadeiramente, meu amado irmão, minha amada irmã, que os dias são findos e a palavra do Senhor, ela não perdoa. Nós sabemos, amados irmãos, que é aquele que tem andado no seu pecado, na sua concupiscência, na sua maldade, o Senhor diz que não terá, aleluia, o justo por injusto. Deus diz que verdadeiramente Ele não leva, aleluia, em tempo a ignorância do homem. Mas nós sabemos, amados irmãos, que aquele que já tem o conhecimento não é mais ignorante. Nós sabemos que o Senhor, Ele virá e quando Ele vier, não vem mais como advogado, Ele vem como juiz. E a palavra do Senhor diz aí, amados irmãos, aleluia, em Gálatas, capítulo 5, Ele diz sobre, aleluia, a concupiscência da carne. Nós precisamos ver que verdadeiramente os homens têm se desviado da presença de Deus. Os homens têm andado por lugares escusos. Gálatas capítulo 5, aleluia, versículo 19. Diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados irmãos, o Senhor está tirando um povo do meio do seu povo. O Senhor está buscando novos céus, Ele irá fazer novos céus e nova terra. E nós iremos ser levados para esse novo céu e nova terra. O Senhor está verdadeiramente, Ele limpará, aleluia, essa terra. E aquilo, amados irmãos, o Senhor, quando Ele vem, a palavra do Senhor fala que João ele diz assim, eu batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas vem outro após mim, que limpará toda a sua eira, e ele tirará toda a palha, e queimará num fogo inextinguível. E o trigo ele recolherá no celeiro. Nós precisamos saber o que é palha, o que é trigo. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que nós estamos sendo na presença de Deus. O que nós queremos
que Deus venha nos fazer, que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos dar a Deus aquilo que é de Deus, para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos consagrar ao Senhor conforme ao casamento, conforme verdadeiramente tudo que Deus tem separado para nós. A instituição casamento, ela foi feita por Deus. E a instituição casamento, ela diz, conforme nós lemos aqui, deixará um homem ao seu pai e à sua mãe, iniciar a sua esposa. Não está falando iniciar o seu esposo. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. Está bem escrito, está bem claro. Nós precisamos entender que Deus, ele quer verdadeiramente que nós venhamos conceber aquilo que é verdadeiro. Hoje em dia, eles estão rasgando esse capítulo aqui de Romanos 1, ele está redigindo um novo texto e está mudando a palavra de Deus, amados irmãos. Deus, ele é imutável, nós não podemos mudar aquilo que é de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que muda um J da palavra de Deus, ele é digno do fogo do inferno. Está escrito, nós precisamos entender que o Senhor tem dito, aquele que não é comigo, ele é contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Nós precisamos entender que Deus, ele virá. E no tempo que Deus vier, amados irmãos, tudo que é palha será queimado no fogo inextinguível. Nós precisamos ter um encaixe perfeito, segundo a Sagrada Escritura. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, velar para essa palavra se cumprir na minha vida e na tua vida. Meu amado irmão, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Nós não consentimos com tais práticas de um homossexualismo. Nós não consentimos. Isso é pecado contra Deus. Isso é uma situação terrível contra o Senhor, o Deus de Israel. Está escrito na palavra do Senhor, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é um amor, gozo, longanimidade, aleluia, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, aleluia, com as suas paixões e concupiscências. Nós precisamos crucificar a nossa carne, nós temos que matar a nossa vontade, ainda mais se for vontade maligna. Nós temos que verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer nele. Nós temos que ver, conforme está escrito em Romanos, capítulo 1, amados irmãos, lá no finalzinho, ele está dizendo aí em Romanos, e ele está falando para mim e para você a respeito de torpeza. Ele está dizendo a respeito de nós estarmos também consentindo nessas coisas. Quando nós consentimos nessas coisas, nós fazemos parte também. Está escrito aí, ele está falando, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Nós não podemos consentir nessas coisas. Nós não podemos olhar essa situação acontecer e continuar todos os dias celebrando, olhando e batendo palma para essas coisas. Muitas vezes, amados irmãos, eu tenho visto aí as cores, né, que eles usaram, as cores do arco-íris, né, as cores da bandeira deles, e tem usado aí produtos aí que usam as crianças para brincarem aí, e muitos evangélicos têm comprado. As pessoas precisam ver que tem aí uma situação aí que eles estão usando aí, a palavra me fugiu agora, mas é uma palavra assim que eles introduzem dentro da casa, e quando você não observa, você está colocando coisas dentro da sua casa que você tem concebido tal coisa. Subliminar, como se diz assim, mensagem subliminar. E essas mensagens subliminares, ela vem através de objetos. Conforme tem um objeto aí que tem várias cores que as crianças ficam apertando aí, e as crianças gostam de apertar aquilo tem várias cores, as cores da bandeira LGBT.
Isso não é de Deus. Isso é contrário à vontade do Pai, à vontade do Filho e à vontade do Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus ele fez homem e mulher. O que passar disso é procedência maligna. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos crer no poder sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer que Deus ele faz todas as coisas. E Ele muda, e Ele transforma. E Ele faz verdadeiramente novas todas as coisas. Basta nós crermos, basta nós buscarmos a sua presença. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos comemorar o Dia Internacional do Casamento. Vamos comemorar aí, porque Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é aquele que fez a instituição casamento. E o casamento, essa instituição casamento, segundo as Sagradas Escrituras, entre um homem e uma mulher. Deixará um homem, aleluia, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então vamos colocar o nosso coração em Deus. Vamos lutar pela família tradicional, pela família que Deus nos deu, pela família a qual está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, velar para que a palavra do Senhor venha se cumprir na minha vida e na tua vida. Não vamos deixar que esse mundo que vivemos seja uma Sodoma e Gomorra, mas venhamos, em nome de Jesus Cristo, lutar, clamando a Deus em jejuns, em orações. Vamos colocar a nossa vida em Deus para que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença. Amém? Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que Teu Espírito Santo esteja, assim, Deus, fazendo toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então esteja lavando, remindo, transformando, operando, fazendo uma obra magnífica na minha vida, Senhor, na vida do meu amado irmão. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos, ó Pai, crer, Senhor, no Teu sobrenatural. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, as famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, todo o malefício, ó Pai. Lava, Pai, esteja remindo, ó Pai, transformando, ó Pai, perdoando pecados, ó Pai, restaurando, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a fé, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, aqueles, ó Pai, que andam, Senhor Deus, na prática do pecado, ó Pai, que venha se consertarem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, se fazer, ó Pai, aleluia, presente, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes sobre cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu louvo, ó Pai, engrandeço e magnifico o Teu nome, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, principalmente a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja aí abençoando a fidelidade da amada irmã. Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Que Deus esteja te guardando aí, guardando a sua família. Que as mãos potentes do nosso Deus estejam sobre os seus filhos, sobre a sua casa, né? Sobre os seus genros, né? Seus netos. Que Deus esteja operando o milagre que você tanto tem buscado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Levanta as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos digam amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz.